Aliás, o meu... Mas a senhora sabe que não é essa a realidade. Não, a realidade que eu conheço, e os meus 26 anos de Ministério Público, admitem que eu tenha, sim, rigor com todos os casos que chegam lá. Rigor e justiça. Porque eu deixo muito claro. Não é o filhinho de papai, não é a filhinha de mamãe. E se eu for contar para o senhor aqui os nomes das pessoas que passam por lá e que estão sendo processadas, o senhor vai ficar de boca aberta. Mas a senhora sabe que essa não é a realidade do país. Bom, senhor... Pode ser do trabalho então da eu senhora, falo pelo que eu da sei. sua comarca. Não é comarca, doutor. Eu sou o segundo promotor de justiça de Pinheiros e de imprensa especial. O senhor é completamente desinformado, né? Vive em que mundo? É a própria Poliana. Não, são comarcas, ó. Justiça dividida em comarcas. Não confunde o público. Temos um comercial antes de tudo. Você continua mandando aí as suas perguntas. Aí eu tá falando que o judiciário é muito inclusive a Nicole está dizendo que o que a Nicole está dizendo eu vou falar depois. Não vou falar agora. Não, ele está dizendo, falando da maioridade, parabéns por ontem, doutor Paulo Cremonese. Eu ia deixar isso para o final do programa. O que eu fiz ontem? Aniversário não contou. Eu até esqueci. A Nicole está falando aqui, parabéns, falando da maioridade, parabéns não por ontem. Não trouxe nem um bolo para gente, do programa, né? Pois é, eu ia deixar isso para o final do programa, mas tudo bem, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta com mais opinião livre. Você continua mandando aí as suas perguntas para a doutora Eliana, para o doutor Eliel, para o doutor Paulo Cremonese. E daqui a pouco a gente está aí, 22 horas e 26 minutos. Fica aí, até já. Agora sim. 22 horas e 30 minutos, voltamos ao vivo com mais um Opinião Livre. Hoje, para variar, pegando fogo aqui a nossa conversa. E o Neto Palma, ele perguntou o seguinte: se os pais não seguram os filhos em casa e não dão a educação necessária, quem é que vai dar? Aí eu pergunto, é só uma questão da educação de casa? Não é, eu entendo que não é só uma questão de educação de casa. O processo educativo é uma coisa que vai ao longo da vida até a universidade. Eu sou professora universitária também, 32 anos, e você não pode só informar o cidadão, né? E já a universidade, você tem que formar o cidadão, até quando não tem devida formação. Agora, eu acho fundamental, concordo com uma coisa: a família é base mesmo. Quando a família é desestruturada, quando nós temos comportamentos diversos entre pai e mãe, quando há a geração de conflitos, e principalmente quando eles concordam com liberdade total, a coisa degringola mesmo. Então é aquela história, né? O professor vai lá, faz uma advertência: mas esse professor está errado, meu filho é um santo. Não tem essa. Eu acho que a família, tenho certeza, a família começa exatamente na colocação de limites quando coloca uma criança para dormir. É aí que ela começa a colocar limites e aí que ela vai dizer exatamente o que ela quer e aqui veio. Né? O por favor, o obrigada, e vamos continuar em diante. Hora de refeição, não sei o que, isso pra mim indo também nessa linha que a doutora trata, o abandono ele não acontece só na família pobre, não. A família rica hoje é a que mais abandona. Abandona muito mais. É a que mais abandona, porque tem os seus inúmeros compromissos, seus inúmeros trabalhos, empregos, interesses, etc. E abandona o filho para ficar convivendo com os colegas, para conviver com o traficante. Quanto menos perturbar, melhor. Para ficar em frente à televisão. Agora, como a família vai se comportar hoje diante do que projeta a mídia para o adolescente, para a criança e para o adolescente? A gente assiste novela hoje para tentar restringir a liberdade. A criança ou adolescente vai dizer: mas olha aí, tá vendo diariamente na televisão. Mas aí que tem que restringir a liberdade mesmo. Aliás, não é restringir a liberdade, é dar outras opções que não seja a televisão com cenas hiper mega vulgares, porque tem coisa que não dá. Outro dia mesmo eu comentei num programa de televisão: você vê a casa presidencial sendo aberta para que o vice-presidente morto seja velado, as pessoas vão na câmera de televisão e fazem tchau, dão risada, entram com máquina fotográfica, celulares e vão filmar, gravar, fotografar o morto, a família do morto. Quer dizer, sabe, onde está a educação? A outra moça me tira a calcinha às 9 horas da noite e o povo coloca isso na televisão.
né? Uma pessoa que 58 milhões de brasileiros votaram nessa moça, não que eu tenha nada contra ela, mas tenho sim contra a postura dela como mulher, que é uma coisa que para mim é inadmissível. Então, quer dizer, quando você seleciona as coisas para o seu filho, e hoje eu digo, melhor ainda, você consegue selecionar mais do que antigamente. Porque hoje você tecla na televisão o que você quer que ele veja e o que você não quer. Você dá acesso àquilo que você deseja e que você acha um conteúdo legal ou aquilo que não é legal, né? Mas como o doutor Ariel disse... tem a internet, né? Que também é difícil de se controlar, né? Os computadores dentro dos quartos, as lan houses. Mas aí que entra, né? Essa coisa preventiva do pai, porque o pai, que eu digo os pais, né, no geral, pai e mãe, o que eles acreditam, né? Que ele vai se formar sozinho, ele vai ver sozinho, ele não vai ver sozinho, ele está em processo de criação. Então não vai ver sozinho mesmo. Até lingerie agora com seio, né, tá sendo vendido para criança de 6 anos. Foi o que saiu hoje aí nos jornais. Então que é um assim, produto né? da Vamos Disney. fechar o último... Dança da boquinha da garrafa. Exatamente. Hoje mesmo mostrou cenas numa escola, as crianças de 10 anos dançando na boquinha da garrafa na hora da aula. Então, as situações que se perdeu completamente os valores, os limites. Se tem visto que acredito que seja o fator que gera aquela sensação de insegurança na sociedade, por exemplo, tivemos casos aí de dois menores que estavam dirigindo veículos e acabaram praticando atropelamentos. No final da matéria, que é onde a população assiste e acaba ficando inconformada, o resultado, enfim, o repórter passa, bom, os menores depois de apresentados, etc, foram entregues à responsabilidade dos pais. Mas isso acontece com os adultos também. Não acontece nada. Aquele deputado que matou um monte lá no Paraná também, ele está livre, ele nunca foi preso. Não, assim, eu não estou isso não é só para adolescente. O que eu queria perguntar é, depois dessa entrega, não acontece nenhum acompanhamento? O judiciário? Não, ele tem... Não, é o ato infracional normal. Ele cometeu ato infracional, ele vai ter que receber uma medida socioeducativa. Severíssima. Pode ser uma semi-liberdade, mas não acontece assistida. Acontece, não, advertência. Que mais? Então, liberdade assistida. Mas isso, claro, está errado. Tanto para o adulto que mata... O cidadão atropelou, matou 4 pessoas, ele vai na frente do juiz e diz, olha, o senhor não pode fazer isso, atropelar. Mas isso é um defeito que vai mais além da questão do culposo e doloso, né? Mesmo com o novo Código de Trânsito, não vimos nada de mais grave para os adultos também que praticam. Então, hoje em dia, mesmo seja doloso, ele responde pelo tribunal do júri. Se for um racha, se for um... Sim, utilizou o carro risco, como meio para... E os pais, não há casos dos pais responderem? Há casos dos pais responderem, se for demonstrado que o pai... Eu posso dizer por mim, como curadora da infância e juventude, logo que o ECA entrou em vigor, em 1990 a 1995. Pai comigo respondia e mãe também. Aliás, eu acho que não sei se está faltando incentivo. O pai também assumiu o risco ao ele entregar a chave do carro para o adolescente. O adolescente pegou escondido, saiu, atravessou ou na culpa é vigilante, né? Quer dizer, sabe que a chave está lá, mas facilitar. Não é essa. Culposamente ele responde. Não tem essa de, olha, ele pegou a chave, eu estava dormindo. Onde é que você colocou a chave? A pergunta é o inverso, né? De que maneira você deixou a chave? É igual a criança que pega a arma do pai e mata um outro. Eu não sei se é falta de conhecimento ou falta de incentivo, mas as famílias das vítimas e as vítimas que sobreviveram, né, podem mover ações de indenização contra os pais. Sim, também. Seria uma forma de que hoje em dia poucas vítimas fazem isso. Poucas vítimas fazem isso. A vítima hoje ela fica totalmente desamparada, né, na maioria das situações. A Nicole está falando o seguinte, que crianças até 12 anos são inimputáveis, ou seja, não podem ser julgadas ou punidas pelo Estado, mas podem matar pais de família. Pode. Até 12 anos elas recebem medidas de proteção. O caso do Miguel, um menino de 10 anos, exatamente, matou um outro menino de 10 anos. Mas esse caso foi o caso que ele pegou a arma do pai, né, levou para a escola, não foi isso? Mas ainda não se sabe se ele vai o pai, o pai nega. Um embrólio danado, tá um lupanar, que ninguém se entende. Então agora eles estão fazendo a reconstituição e tal, eles querem descobrir realmente o que está acontecendo. Mas existe esse caso, um menino de 10 anos que cometeu esse crime. Pegou a arma, não estou dizendo que não tem importância,
Mas o que você vai fazer com ele dizimou uma família. Eu acho que foi a coisa mais da curiosidade. Foi uma criança de 10 anos. Aquela coisa da curiosidade. Só que aí tem o problema da escola, porque dias antes já havia aparecido um projétil deflagrado que uma criança deu de presente para outra criança na mesma escola. Daí é mais caso de responsabilizar os pais, a escola, do que propriamente essa criança. Não, aí realmente não tem jeito. Bom, aí a Nicole está dizendo, pois é, Fred, está dizendo aqui, o Fred falou, ó, doutor Sucumbência, entrou aqui no nosso chat. Doutor o quê? Doutor Sucumbência. Muito bem. Ele está dizendo que o Rogério Ceni errou um pênalti. Não, por enquanto está carregando, estão carregando, estão vindo mais perguntas aqui. O Neto Palma colocou o seguinte, apesar dessa situação... Caiu. Mas o Dr. Paulo tinha colocado uma questão dos exemplos que são muitas vezes veiculados na mídia, né? Então, quando os jovens também veem que está todo mundo roubando, tem juiz roubando, tem deputado roubando, está todo mundo fazendo o que quer e ninguém é punido, ninguém responde por nada, é dinheiro na cueca, é dinheiro em mala, é dinheiro em tudo quanto é lugar, daí também isso também gera uma sensação forte de impunidade que acaba favorecendo os crimes. Aliás, essa sensação de impunidade, teve um juiz agora... Minha sensação é impunidade mesmo. Essa semana, se não me engano, foi um estado do norte ou do nordeste que atropelou e matou a pessoa. Estava bêbado. E o que a imprensa passa, não estou entrando no mérito se a lei orgânica nacional, mas a magistratura está correta, se está errada, se tem que mudar ou não. Mas o que a imprensa passa é que o juiz, depois de ser ouvido, enfim, depois de se apresentar na delegacia, foi dispensado. Esquece de dizer que ele vai ser processado pelo Tribunal de Justiça do Estado onde ele é juiz, né? Sim. E que o Pleno do Tribunal de Justiça vai julgá-lo. Mas o que a imprensa passa é que ele foi embora, impune. Quer dizer, contra ele não pode acontecer nada. Precisava mudar um pouco a forma como os jornalistas divulgam as notícias. O foro privilegiado tem uma razão de ser. Assim como até um comentário, eu falei que não tem muito a ver com o programa, mas eu estava lendo no Conjuro hoje que o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar em habeas corpus para manter a prisão especial para advogados, né, em sala de Estado-Maior. Já tinha uma discussão sobre a matéria, mas inclusive foi o Otávio Rossi Vieira quem impetrou esse habeas corpus. Eu fico perguntando para que uma escola de Estado-Maior para alguém que comete crime. E às vezes também me pergunto para que o foro privilegiado para determinados tipos de função. Presidente, deputado, etc. Vocês poderiam esclarecer ao nosso internauta qual a razão do foro privilegiado? Tem casos que é para proteção, né? Por exemplo, vai colocar um promotor que sempre condenou bandido para... Ficar preso junto com o foro privilegiado. O foro privilegiado, entendo que não teria razão de ser, acho. Mas é que há alguns casos, acho que é mais complicado para um juiz de primeira instância ficar julgando um parlamentar, por exemplo. Acho que o tribunal maior tem mais condições de independência do que propriamente um tribunal. Imagina o Sarney ser julgado no Maranhão. Alguém vai condenar o Sarney no Maranhão? É mais possível dele ser condenado no STF, porque as pessoas que estão lá têm uma certa independência, têm uma idoneidade, têm um reconhecimento público nacional, em tese, do que lá no Maranhão, onde ele conhece todo mundo, escalou todo mundo, participou de todos os concursos públicos. No nosso caso, por exemplo, nós somos julgados pelo Tribunal de Justiça, né?